Muito bem, amados. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Este é o canal Pregador MR. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da palavra do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que você seja abençoado na leitura desta palavra. Amém? Nós vamos hoje trazer o nosso 3 em 1 e o 3 em 1 de hoje será sobre o castigo, a santidade e a vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Vamos começar falando sobre o castigo. A pergunta que eu faço para nós iniciarmos este assunto é: Deus castiga alguém? E a resposta que eu te dou agora é sim, Deus castiga. Aí você vai me perguntar: pregador, Deus maltrata a pessoa? Eu digo e respondo que não. Porque existe uma grande diferença para o ponto de partida, para que você venha entender, fazer a leitura exata do que nós vamos falar. Existe uma grande diferença entre ser maltratado e castigado. Deus, realmente, ele não maltrata ninguém. Quem maltrata é o mundo. Quem maltrata é o pecado. Quem maltrata é o diabo. Correto? Mas Deus, ele castiga. O castigo de Deus é para o conserto. Amém? O castigo de Deus é para trazer nós, ao arrependimento. Essa é a grande diferença entre o maltrato e o castigo. O que aconteceu, por exemplo, com o filho pródigo é o exemplo clássico, amém? Disso que eu estou falando. Ele era filho, e por ser filho, mesmo que ele tenha escolhido experimentar o mundo, isso foi uma permissão de Deus, Deus permitiu sim, este é o livre-arbítrio do homem. Muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas, e o filho pródigo fez a sua escolha, mas Deus permitiu para que, com o decorrer, com aquilo que aconteceu com ele, no decorrer da sua vida no mundo, trouxesse ele ao arrependimento, porque Deus castigou o filho pródigo. Correto? Aleluia. Por ele ser filho, tudo que ele passou por consequência da sua atitude foi um conserto de Deus na vida dele. Aquilo ali foi o castigo de Deus na vida dele, para que ele viesse a ter o arrependimento e assim tornar a sua vida para Deus. Correto? Se ele não fosse filho, ele seria maltratado. Tudo o que aconteceu com ele teria sido o maltrato do mundo, do pecado e do diabo. Mas por ele ser filho, tudo o que aconteceu foi um castigo de Deus, foi uma permissão do Senhor. Essa é a grande diferença, amados. E eu quero trazer aqui, como referência do que nós estamos falando, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 6. Que diz assim, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportares a correção, Deus vos trata como filhos. Porque o filho há a quem o pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Então aqui, explicitamente, nos deixa claro, amados, que o castigo de Deus existe. Deus, ele castiga quem ele ama. Amém? O amor nos castiga para nos corrigir, se for necessário. Cuidado com esse pensamento, com essa linguagem na questão do amor. Tem muita gente se confundindo nisso. Tem muita gente se equivocando na questão do amor. Ah, Deus é amor.
Então Deus, ele não castiga, né? Deus não repreende, Deus deixa o homem fazer o que ele quer, Deus permite tudo, né? Tudo pode ser feito na presença de Deus, tudo que você fizer será aceito por Deus porque Ele te ama. Não, amados, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. O amor, ele folga com a justiça e com a verdade. É justamente pelo fato de Deus nos amar que Ele vai nos corrigir. Ele não deseja que venhamos permanecer no erro, na prática do erro, na indisciplina. Muito pelo contrário. Então nós temos que fazer uma leitura exata do que realmente significa o amor de Deus na nossa vida. Tem muita gente que por causa disso faz e anda conforme o bem-querer dela, né, achando que Deus vai tolerar, achando que Deus vai aceitar tudo que ela fizer porque Ele é amor. E não é assim que funciona. Correto? Ele corrige e disciplina a todos quanto ama. Porque se Ele não nos corrigir, como diz a Bíblia, não somos filhos, somos bastardos. Correto? Se o filho pródigo não fosse filho, se ele fosse bastardo, ele iria continuar sendo maltratado pelo mundo. Correto? Ele não iria, né, se arrepender, cair em si, se arrepender, né, de tudo que ele tinha, né, feito e cometido. Mas por ele ser filho, a correção do Senhor trouxe ele ao arrependimento. E ele voltou para a presença do Pai. Esse é o exemplo clássico, né, de que Deus, ele realmente castiga, repreende, açoita, disciplina a todos quanto ama. Como a Bíblia também diz, se nós estamos sem disciplina, então nós não somos filhos. Amém? O amor de Deus corrige, o amor de Deus nos conserta, o amor de Deus não permite que venhamos permanecer no erro, na indisciplina. Correto? Amém? Em nome de Jesus. Bom, o segundo tema que nós vamos falar é sobre a santidade, né? E a pergunta que eu faço, você crê que Jesus é o teu Senhor? Por que eu quero trazer, por que eu estou trazendo essa pergunta para início de raciocínio? Porque se você crê que Jesus é o teu Senhor, logo você está admitindo que Ele é dono da sua vida. Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre a tua vida. Correto? E que você deve a esse Jesus toda a reverência, toda a adoração, toda a submissão, sujeição, amém? Naquilo que você faz, naquilo que você é. Então, se você crê que Ele é Filho de Deus, que Jesus é o teu Senhor, logo você precisa andar, nós precisamos andar em santidade. Para isso que existe a santificação, para isso que a santidade, ela faz parte da nossa vida, para que realmente venhamos ser como Ele é. Como diz lá em 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a maneira de viver, porquanto está escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia! Então, Jesus é Senhor da sua vida, e Ele é santo. Então, se você crê que esse Jesus é Senhor da sua vida, então você vai andar como Ele. Você vai seguir os seus passos, você vai seguir os seus preceitos, os seus princípios, seus ensinamentos. Amém, gente? Isso que a Bíblia nos ensina. Santidade é para isso. Para corresponder àquilo que Jesus representa na sua vida. Corresponder à pessoa de Cristo na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Por isso que nós temos que buscar santidade. Aleluia. Amém? A santidade não é para sermos salvos, porque nós já somos salvos em Cristo. A nossa santidade, tem muita gente que leva para esse caminho. Eu tenho que me santificar para eu ser salvo. Não, a ideia não é essa, porque senão você nunca vai encontrar o padrão que você precisaria para ser salvo. Correto? Nunca iríamos encontrar esse padrão. Porque a nossa santidade não é para nos salvar.
Quem nos salvou foi Cristo. Foi a santidade dele, o testemunho dele que nos salvou. Amém? Nós temos que santificar a nossa vida em honra e glória a esse Cristo. A isto que ele fez e representa para nós. Ele representa essa santificação para nós. Amém? Ele representa essa liberdade que nós temos na presença de Deus. Então nós buscamos essa santificação porque nós cremos nisso. Não existe, gente, crer, não existe fé sem obediência. Por isso que Paulo diz, tudo que não provém da fé é pecado. Então tudo que você fizer tem que ser por fé. Você tem que crer que Deus está presente. De Deus como na presença de Deus. Amém, gente? Aleluia. Isso nos estimula. Pelo menos eu me sinto muito mais motivado, estimulado a santificar a minha vida do que simplesmente, eu tinha que me santificar para ser salvo. Por eu nunca alcançar essa plenitude, porque ninguém alcança, e havia muita frustração. Amém? Havia muita dúvida. Mas justamente agora, por eu entender que a minha santidade é para corresponder o que Cristo representa na minha vida, aí sim, isto sim, é a motivação real e exata da minha santificação. Isso me ajuda, contribui para que eu venha perseverar em buscar a santidade. Amém? Apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, apesar dos nossos defeitos, nós nos esforçamos ainda mais. Pelo menos eu entendo, enxergo e visualizo isso na minha vida. Correto? Me esforço para fazer o melhor. Mesmo que eu não consiga na totalidade, mas eu me esforço para fazer o melhor. Porque eu quero honrar a pessoa de Cristo na minha vida. Amém? Então, para isso que serve a santidade. Por isso que nós temos que buscar a santificação. Correto? Em nome de Jesus. Seja abençoado. Então, vamos finalizar agora falando sobre vida eterna. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12. Que diz assim, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Então, a pergunta que eu faço, né? Como que nós aplicamos isso na nossa vida? Como que nós aplicamos isso que a Bíblia está nos sugerindo, né? Tomar posse da vida eterna. E eu digo, amados, que existem dois caminhos, existem duas aplicações para que realmente eu venha tomar posse, você venha tomar posse da vida eterna, aleluia, hoje. Não estou falando da vinda do Senhor Jesus, porque isso aí vai se concretizar, isso ainda vai se confirmar. Mas você pode tomar posse da vida eterna, isso que a Bíblia está nos sugerindo. Tomar posse da vida eterna hoje. E existem dois caminhos, duas aplicações que nós temos que tomar para a nossa vida. A primeira é ter convicção. Para você tomar posse da vida eterna hoje, você precisa ter convicção da tua salvação. Jesus disse assim, se creres em mim, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele usa o termo, né, tem. Ele não fala terá a vida eterna, não, ele fala tem. Então é algo que nós podemos viver, não só podemos, mas que devemos tomar posse hoje. Amém? Nós temos a vida eterna. A vida eterna já faz parte da nossa vida, já está em nós, é direito nosso em Cristo Jesus. Correto? Mas para nós tomarmos posse desta vida eterna, na sua totalidade, nós precisamos fazer essas aplicações em nossa vida. A primeira é ter convicção. Você precisa ter certeza da tua salvação. Você precisa ter essa convicção no teu coração. Não tem como você tomar posse da vida eterna hoje sem ter essa certeza. Aleluia! Por isso que tem muita gente que tem dificuldade de encarar essa realidade, né, de viver essa salvação hoje, não tendo dúvida. Correto? Nada nos separará e nos separa do amor de Deus. Aquilo que Deus fez, aquilo que Cristo realizou na cruz, são fatos consumados na nossa vida. E a salvação é um fato consumado. Correto?
Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos, acima de tudo, ter convicção desta salvação. E a segunda aplicação que eu sugiro para você ou para nós, possuir a sua liberdade. Realmente tomar posse dessa liberdade. Entender que realmente você é livre. Livre do pecado, livre da morte, livre do inferno, livre do diabo. Amém, gente? Mas para você viver essa liberdade, você não pode mais ser escravo do pecado. Você não pode mais vivenciar o pecado. Por isso, você vê que estamos falando de santificação de novo. A santidade, né, nos traz, aleluia, esse sentimento de liberdade. Não somos mais escravos do pecado, não somos mais no mundo. Não estamos aqui mais para viver segundo o curso deste mundo. Agora nós podemos viver segundo Cristo. Isso é liberdade em Cristo. Liberdade é sinônimo de obediência também. É sinônimo de santidade também. Correto? Porque se eu continuo errando, se eu continuo pecando, se eu continuo fazendo coisas erradas, eu não sou uma pessoa livre. Continuo sendo escravo. Amém? Mas se eu busco santidade em Cristo, pelo Espírito de Deus e pela palavra, aleluia, isso sim é que é a liberdade. Então nós precisamos viver essa liberdade. Não há possibilidade de tomarmos posse da vida eterna sem obediência, sem santificação. Porque quando nós pecamos, erramos, haverá sempre em nós a culpa, haverá sempre em nós uma acusação. Aleluia! Então como que você vai tomar posse diante de uma acusação, diante de uma culpa? Não tem como você tomar posse da vida eterna nessas circunstâncias. Seu caráter, ele precisa realmente ser preciso quanto a isso que, aleluia, a vida eterna representa na tua vida. Caráter de liberdade. Um caráter realmente de que agora você é uma pessoa livre em Cristo Jesus. Para não mais servir ao pecado, para não mais servir ao mundo, ao diabo, muito pelo contrário, servir a Cristo, servir a Deus. Você tem essa liberdade. Nada pode te impedir disso. Aleluia. Nada é mais forte, nada é mais poderoso do que isso. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então tome posse da vida eterna. Amém? Aplicando, né, essas duas sugestões que o pregador está passando para você. Tenha convicção da tua salvação. Aleluia. E viva essa liberdade em Cristo com intensidade. Não mais servindo ao pecado, mas servindo Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja abençoado. Fique bem.